Bom dia, CBM. Graça e paz para todos nós, que Deus possa continuar nos abençoando, falando aos nossos corações. Muito feliz em estar aqui, poder estar junto com os irmãos. Alguns jovens, estão no acampamento, nós estávamos divulgando há algum tempo, estão lá fazendo rafting. Meus irmãos, fiquei preocupado, pastor Mateus, confesso a vocês. Eu presenciei o início do rafting ontem. Eu não estava ali, não sou tão aventureiro assim mais, mas adivinha qual foi a primeira pessoa que caiu do rafting, meus irmãos? Ele mesmo, pastor Mateus. Eu fiquei logo preocupado, falei, pastor, você vai ter que pregar na igreja, calma aí. Mas eles estavam lá se divertindo, uma alegria só. Estive um tempinho com eles ontem, muito legal, né? Que Deus os abençoe lá, que Deus continue conduzindo eles ali no acampamento e continue nos conduzindo aqui também. Nós seguimos na nossa série, estamos hoje no segundo sermão do livro de Neemias. Como os irmãos sabem, nós não estamos tratando o livro todo, mas alguns pontos, pincelando alguns pontos, alguns capítulos do livro de Neemias e aprendendo um pouco dessa história riquíssima do povo de Deus. Como Deus usa pessoas para poder continuar a sua história, ou, até parafraseando um pouquinho, como Deus usa o seu povo para poder construir a sua história. Eu digo construir porque nós vamos falar sobre isso hoje, mais diretamente. Eu não sei se você é do tempo dos mutirões da igreja. Quantos aqui já pegaram aí os mutirões da igreja? Levanta a mão. Tem uns guerreiros aí, hein? Tem uns heróis da resistência. Mas não era legal aqueles mutirões na igreja? Ninguém sabia fazer muita coisa, né? Mas carregava um balde de concreto, né? Acordava cedo. E eu acho que era muito mais uma festa do que construção ali, né? E cada um fazia um pouquinho. Eu lembro de uma igreja que eu fazia parte, ela era muito alta. Meus irmãos, hoje eu morro de medo de altura. Estou no primeiro andar, olho para baixo, já fico com medo, né? Mas, na época, o negócio era muito alto, assim, assustadoramente estava eu lá, né? Passando balde. Eu não sabia fazer um traço de massa, né? Mas estava lá passando balde, empurrando o carrinho e tal. Era muito legal. Eu não sei se vocês... Eu tenho umas experiências um pouco traumáticas com relação principalmente com relação à laje. Você já vazou de alguma laje, queridos? Já pisou, ao invés de pisar pisou no tijolo ali? Já aconteceu comigo, mas não aconteceu comigo nos mutirões da igreja. E era legal, queridos, porque a igreja toda se envolvia, acordava cedo, algumas pessoas iam lá para fazer almoço, fazer lanche, e era aquela festa o dia todo, saía moído no final do dia. Mas como eram dias felizes aqueles, né? Hoje ainda tem isso aí ainda, né? Mutirões na igreja. Em falar nisso, daqui a pouco a gente começa o nosso ali, né? Na glória ali, se Deus quiser. Não é naquela glória quando o Senhor voltar, ainda não. Quer dizer, eu acho, né? O Senhor sabe todas as coisas. Mas mutirão, querido, quando eu fui olhar essa palavra, significa um trabalho coletivo e voluntário para um objetivo comum. Tudo a ver com o que Neemias vai fazer agora ali. E tudo a ver com o que nós fazemos hoje na igreja e na nossa vida. E eu quero aproveitar e te convidar a abrir a Bíblia em Neemias 3, de 1 a 32. Hoje eu vou terminar de ler o texto, são 32 versículos. Eu vou virar para os irmãos e falar que Deus abençoe os irmãos. Já vai ser quase meio-dia na hora que a gente terminar de ler, né? Brincadeira. Mas nós vamos investir um tempo lendo esse texto. E eu quero que você preste muita atenção nos detalhes, ok? Preste atenção nos detalhes desse texto. Neemias 3, nós vamos ler todo esse capítulo. Você pode acompanhar na sua Bíblia. O texto também será projetado na versão NVI. Vamos ler a palavra de Deus. O sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram um muro até a Torre dos 100, que consagraram, e até a Torre de Hananeel. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte. Isacu, filho de Inri, construiu logo adiante. A porta do peixe foi reconstruída pelos filhos de Racenaá. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Meremote, filho de Urias, neto de Racós, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, neto de Mesesabel, fez os reparos. E ao seu lado, Zadok, filho de Baaná,
também fez os reparos. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus supervisores. A porta de Gesana foi consertada por Joiada, filho de Pazéia, e por Mesulão, filho de Bezodias. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. No trecho seguinte, os reparos foram feitos por Melatias, de Gibeon, e Jadon, de Meronote, homens de Gibeon e de Mispá, localidades que estavam sob a autoridade do governador da província do Trans-Eufrates. Uziel, filho de Haraías, um dos ourives, fez os reparos do trecho seguinte, e Hananias, um dos perfumistas, fez os reparos ao seu lado. Eles reconstruíram Jerusalém até o muro largo. Refaías, filho de Hur, governador da metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Gedaías, filho de Harumaf, fez os reparos em frente da sua casa, e Ratos, filho de Rezabneias, fez os reparos ao seu lado. Malquias, filho de Harim, e Hassub, filho de Paate-Moabe, repararam outro trecho e a Torre dos Fornos. Salum, filho de Haloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte com a ajuda de suas filhas. A porta do vale foi reparada por Hanum e pelos moradores de Zanoa. Eles a reconstruíram e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também repararam 450 metros do muro até a porta do esterco. A porta do esterco foi reparada por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Haquerem. Ele a reconstruiu e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. A porta da fonte foi reparada por Salum, filho de Col-Rosé, governador do distrito de Mispá. Ele a reconstruiu, cobriu-a e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também fez os reparos do muro do tanque de Siloé, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Além dele, Neemias, filho de Asbuque, e aqui é outro Neemias, governador de meio distrito de Bet-Zur, fez os reparos até em frente dos túmulos de Davi, até o açude artificial e a casa dos soldados. Depois dele, os reparos foram feitos pelos levitas que estavam sob a responsabilidade de Reum, filho de Bani. Junto a ele, Razabias, governador da metade do distrito de Keila, fez os reparos em seu distrito. Depois dele, os reparos foram feitos pelos seus compatriotas que estavam sob a responsabilidade de Binuí, filho de Renadade, governador da metade do distrito de Keila. Ao seu lado, Ézer, filho de Jesua, governador de Mispá, reconstruiu outro trecho, começando de um ponto que fica em frente da subida para a Casa das Armas, indo até a esquina do muro. Depois dele, Baruque, filho de Zabai, reparou com zelo outro trecho, desde a esquina do muro até a entrada da casa do sumo sacerdote Eliasibe. Em seguida, Meremote, filho de Urias, neto de Racós, reparou outro trecho, desde a entrada da casa de Eliasibe até o fim dela. Os demais reparos foram feitos pelos sacerdotes das redondezas. Depois, Benjamim e Hassub fizeram os reparos em frente da sua casa, e ao lado deles, Azarias, filho de Maazéias, filho de Ananias, fez os reparos ao lado de sua casa. Depois dele, Binui, filho de Renadade, reparou outro trecho dele, desde a casa de Azarias até a esquina do muro. E Pelau, filho de Uzai, trabalhou em frente da esquina do muro e da torre que sai do palácio superior, perto do pátio da guarda. Junto a ele, Pedaías, filho de Parós, e os servos do templo que viviam na colina de Ofel fizeram os reparos até em frente da porta das águas, na direção do leste da torre que ali sobressaía. Depois dele, os homens de Tecoa repararam outro trecho, desde a grande torre até o muro de Ofel. Acima da porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente da sua própria casa. Depois deles, Zadok, filho de Imer, fez os reparos em frente da sua casa. Ao seu lado, Semaías, filho de Secanias, o guarda da porta oriental, fez os reparos. Depois, Hananias, filho de Selamias, e Hanum, filho de Zalaf, fez os reparos do outro trecho. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos em frente da sua moradia. Depois dele, Malquias, um ourives, fez os reparos do muro até a casa dos servos do templo e dos comerciantes, em frente da porta da inspeção, até o posto de vigia da esquina. E entre a sala acima da esquina e a porta das ovelhas, os ourives e os comerciantes fizeram os reparos. Ufa. Amém? Eu vou beber uma água, queridos.
A língua enrolou em alguns momentos, vocês perceberam, né? Muitos nomes, não é isso? Vamos orar, feche suas olhos mais uma vez. Deus, obrigado pela Tua palavra que foi lida aqui. Pedimos, ó Deus, que possamos aprender da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo venha nos iluminar para que possamos compreendê-la e aplicá-la na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Nós pedimos isso e suplicamos isso ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, de cara, eu posso dizer para vocês que se você está, no processo aí de ter um filho, e se for menino, eu quero dizer para você que você tem várias opções de nomes aqui para poder colocar no seu filho. Começamos com essa bela lição desse texto. Nomes bonitos, difíceis de serem ditos, alguns deles, né? Mas quando nós nos deparamos com trechos da Bíblia, como esse que nós acabamos de ler, nós temos a tendência de pular. É ou não é verdade? Né? É muito nome. Né? Eu faço aquele plano de ler a Bíblia o ano todo e quando chego no livro de Números, eu vou dar uma pulada aqui. Isso não é importante. Né? Para que ler tanto nome, o que todos eles fizeram? Por que isso é importante? Será que tem alguma coisa que nós podemos aprender aqui? Queridos, já vou dizer que sim, e sempre. É a palavra de Deus revelada para nós. Temos sempre coisas a aprender na palavra de Deus. E quais são as lições que nós podemos tirar desse trecho? Muitas. O muro e os portões, queridos, que cercavam a cidade de Jerusalém, eles vão começar a ser construídos, tanto o muro quanto os portões. Vocês perceberam que são vários portões. Eu ia trazer até uma foto para a gente dar uma olhada de como é que era. E eles começaram, vocês viram, com os sacerdotes, na porta das ovelhas, e eles começam a obra no sentido anti-horário, e assim eles vão até concluir a obra. Os muros cercam toda a cidade, e, queridos, não é pouca coisa, não é só a extensão do muro, mas a sua altura e a sua profundidade também, é uma obra grande demais. Como seria se Neemias fosse fazer tudo isso sozinho? O trabalho seria muito mais tranquilo, muito mais suave, muito mais rápido, com a ajuda de todos. E é assim hoje na igreja, é assim na nossa vida. Deus usando pessoas para continuar escrevendo, como nós falamos, continuar construindo a sua história. A história é dele, mas ele nos usa para isso. Vemos no texto que nós lemos, queridos, pessoas dispostas a trabalhar, pessoas dispostas a saírem das suas zonas de conforto, pessoas que estavam totalmente dedicadas ao trabalho. E aí, já dando um spoiler do texto de semana que vem, se você pular o capítulo aí, capítulo 4, versículo 6, vocês vão perceber isso, vocês vão ler isso. Vocês vão ver que as pessoas estavam dispostas, estavam dedicadas para trabalhar. Queridos, na obra do Senhor, na nossa caminhada cristã, não há lugar para espectadores. Pessoas que não querem se envolver no trabalho, não querem caminhar juntas, não querem contribuir. Não é como, queridos, ir a um estádio de futebol, onde a única coisa que eu faço é torcer. Fico apenas na arquibancada, eu sou mais um no meio de uma multidão. Depende da torcida também, né? Dependendo dessa arquibancada da torcida, você vai ser um no meio de 10, né? Mas eu não posso ser mais um no meio da multidão que está ali na arquibancada. Eu vou ali apenas para torcer. Eu não estou envolvido. Eu não estou no dia a dia do time, treinando no sol quente ou na chuva. Eu não participo dessas coisas. Eu não me dou. Eu não estou comprometido, contribuindo, ajudando, sendo suporte, trabalhando em equipe, nada. Eu não estou envolvido com nada. Apenas um espectador na arquibancada. No reino de Deus, queridos, não há lugar para espectadores. Tem um escritor, humorista chamado Jeremy K. Jeremy. Ele tem uma frase que é interessante, diz o seguinte: eu gosto de trabalhar, é algo que me fascina. Posso passar horas vendo gente trabalhando. Percebe que ele gosta do trabalho, mas ele mesmo não se envolve? Ele gosta de ver a turma trabalhando. Eu não posso, querido, no reino de Deus, ser mais um espectador. A gente olha para a história do reino de Deus, as pessoas estão envolvidas, construindo, e a história continua. No capítulo 2, é um capítulo que nós não lemos, Neemias ele vai lançar o desafio para o povo.
E ele é um líder que, guiado por Deus, ele vai motivar o povo a sair da sua zona de conforto. E a principal motivação é a glória de Deus. E é isso que nos motiva sempre, queridos. A cidade da habitação do Senhor, do único e verdadeiro Deus, do único e verdadeiro Senhor, está em ruínas. E Neemias pensa, isso não pode ficar assim. Essa é a cidade da habitação do meu Deus, do Senhor, do único Deus verdadeiro. E ele então vai convocar o povo. Percebam, volta um pouquinho a sua Bíblia, no capítulo 2, versículo 17, volta um pouquinho e vê como que Neemias vai chamar o povo para poder reconstruir os muros da cidade. Ele diz o seguinte, 2,17, então eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos, Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. E como é que o povo vai responder? Qual vai ser a atitude do povo diante do convite de Neemias? E, queridos, isso nos ensina muito a como devemos agir e viver no reino de Deus. Versículo 18, o versículo seguinte diz, também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo, e o que o rei me tinha dito. Aqui ele já fez o pedido ao rei. Um pouquinho antes, no capítulo 12, ele faz o pedido ao rei. E o rei concede essa oportunidade dele retornar com algumas pessoas para Jerusalém para reconstruir o muro. Então ele está citando isso aqui. E o texto continua. Eles responderam, eles quem? Aqueles que estavam lá em Jerusalém. Sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Sim, vamos embora. Se encheram de coragem. Queridos, assim como as nações não podiam olhar para Jerusalém e vê-la como uma cidade devastada, uma terra em ruínas, hoje a igreja do Senhor, ela precisa refletir exatamente o que ela é. Ela é o corpo de Cristo. E Paulo, em Coríntios, ele vai fazer exatamente essa analogia, que nós somos um corpo com vários membros, onde cada um faz um pouquinho. E Cristo é o cabeça dessa igreja. E por que essa associação com a igreja, se estamos falando do povo de Judá, do povo de Israel? No passado, o povo de Deus, querido, era o povo que ele formou. O povo de Israel, o povo de Judá, aqui agora representado pelo povo do sul, o povo de Judá. E hoje, o povo de Deus é a sua igreja, povo pelo qual Jesus Cristo deu a sua vida. Eu te pergunto, de um modo geral, quando as pessoas olham para a igreja universal, e aqui eu não estou dizendo da IURD, igreja universal, a igreja que se reúne em todo o mundo, quando as pessoas olham para a igreja universal hoje, o que elas veem? Quando as pessoas olham para a sua igreja local, o que elas veem? Quando as pessoas olham para nós, como igreja de Cristo que somos, veem uma igreja comprometida, uma igreja que cresce a cada dia no conhecimento do Senhor, uma igreja comprometida uns com os outros, uma igreja que ama, uma igreja que serve a sua cidade, uma igreja que avança para poder salvar os perdidos, uma igreja que é sal e luz em um mundo caído. Porque é assim que a igreja deve ser, e é assim que as pessoas devem olhar para a igreja e enxergá-la. Quando as pessoas olham para a CBM, queridos, é isso que elas veem. E o que isso tem a ver comigo e com você? Tudo. Tem tudo a ver com a gente. Será, queridos, que tem coisas que eu preciso fazer por fazer parte desse povo? Por fazer parte desse corpo? Será que tem coisas para construir? Coisas para reconstruir? Será que tem coisas para poder serem reparadas? Será que tem coisas que eu preciso rever em mim? Será que tem trabalho para fazer? E sempre tem. Ou eu estou como lá o escritor, o comediante inglês, gosto do trabalho, é algo que me fascina, eu posso passar horas vendo pessoas trabalhando. Será que eu estou assim? Mais um espectador num estádio lotado, mais um no meio de uma multidão que não se envolve. Bom, queridos, dito tudo isso, eu quero destacar alguns pontos que nós percebemos nos 32 versículos que nós lemos. O primeiro ponto que eu acho muito importante é que Deus usa todo tipo de pessoa. Esse é o nosso primeiro ponto. E nós vemos isso durante todo o texto. Neemias vai citar 38 trabalhadores, com 42 frentes de trabalhos diferentes,
Certamente, ele deixou de citar muitos nomes aqui nessa relação, mas nem por isso deixaram de ser importantes para a obra do Senhor, para a obra que o Senhor vem construindo. Então, querido, aparecendo ou não, sendo citado ou não, sendo mencionado ou não, tudo que fazemos para o Senhor, tudo que nós fazemos tem seu valor. Nada é em vão, sendo algo notório, visto ou não. Quantas coisas, queridos, nós fazemos que nós nem vamos saber o resultado. Quantas palavras que nós dizemos para as pessoas, que às vezes pessoas que a gente nem conhece, passou na nossa vida em algum momento, você deu, orientado por Deus, deu uma palavra para aquela pessoa, e aquilo vai se transformar em algo maravilhoso na vida daquela pessoa. Eu tenho professores quando eu era criança, na minha vida, que mudaram de cidade, mudaram de igreja, e não sabe o quanto que aquilo que ela me ensinou foi importante para a minha vida. E assim queridos, Deus usa quem Ele quer, aparecendo ou não. Essa não é a questão, e isso está longe de ser a coisa mais importante. A questão é tudo que nós fazemos para o Senhor é importante, nada é em vão. Paulo sabia disso, ele disse isso para o povo de Corinto. Em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados, o quê? À obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. É nessa certeza que nós vamos. Nós somos usados por Deus para darmos continuidade a essa obra, essa grandiosa obra do Senhor. É a igreja, é a missão da igreja, é minha e sua. Percebam, queridos, que Deus ele usou pessoas distintas, com competências de trabalho completamente diferentes umas das outras, para poder construir muros. Ele usou sacerdotes, governadores, ourives, que mexiam com metais preciosos, comerciantes, perfumistas, governador que pede ajuda das filhas e até pessoas de fora da cidade. Não tem a ver com competência somente. É claro que em determinadas horas, em momentos, a competência é importante, mas principalmente com a disposição de fazer aquilo que precisa ser feito. Tem muito mais a ver com isso. Por exemplo, tem pessoas na igreja que mexem com marcenaria. Queridos, se eu for trabalhar numa marcenaria, eu vou perder o dedo. Certamente. Mas eu posso pegar a madeira, eu posso ir na rua comprar um parafuso. Tem coisa para fazer. Se eu tivesse que ornamentar essa igreja aqui, queridos, ia ficar um desastre. Mas eu posso cortar um negócio. Tem coisas para fazer. Às vezes eu não tenho a competência, mas eu tenho a disposição em fazer. E assim é no reino de Deus. Eu imagino que a grande maioria ali tinha experiência zero com obra. O cara que é perfumista, cuida lá dos detalhes do perfume. Eu não sirvo para isso, os irmãos sabem, alguns irmãos sabem que eu não sinto cheiro. Né? Imagina eu perfumista, ia ser um desastre também. Mas perfumista, será que sabia fazer obra? Imagina que a experiência em construção da grande maioria era zero. Mas não ficaram só na torcida, só na arquibancada, partiram para o trabalho, queridos. Nos mutirões, nas igrejas, a grande maioria também não sabia fazer um traço de massa. Tenho certeza disso. Não sabia embolsar uma parede, não sabia levantar uma parede. Eu não sabia, com certeza não. Se eu fosse levantar uma parede, ia quase fazer um 8 na parede. Mas eu sabia carregar um balde. Eu sabia encher um carrinho de areia, de pedra e carregar. Pessoas sabem preparar uma comida gostosa para poder ajudar aqueles que estão trabalhando. Então está todo mundo envolvido, queridos. E assim as coisas iam sendo construídas. Não há desculpas, queridos. Sempre haverá o que fazer na igreja do Senhor, independente das suas habilidades. Sempre há o que fazer. E Deus usa quem Ele quer para a obra dele. O segundo ponto que eu acho interessante é que o trabalho começou com os líderes. Versículo 1. O sumo sacerdote, ele era o líder espiritual. Ele era responsável por liderar o culto a Deus e oferecer sacrifícios ao Senhor. Versículo 1 vai dizer que o sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes vai falar sobre isso. Eles eram os mais interessados no desdobramento desse empreendimento, que era a glória de Deus, o culto ao Senhor. Eles não estavam inacessíveis, eles não estavam indisponíveis, mas eles começaram a obra, começaram por eles.
Mas independente, queridos, da posição que eles tinham, que eles ocupavam, eles estavam prontos para servir. Foram os primeiros a dar o pontapé inicial na obra. E aqui, queridos, nós temos um modelo de liderança como exemplo. Algo a ser copiado e seguido. Pedro, orientando os presbíteros das igrejas da Ásia Menor, vai falar para eles serem um exemplo. Eles serem exemplos. Para eles não usarem da posição que eles tinham para poder dominar. Mas eles precisavam ser exemplos. Perceba que Pedro, falando da igreja, ele começa falando aos presbíteros. Olha o que diz 1 Pedro 5,3. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Então, queridos, sejam os primeiros a puxar a fila. E isso se aplica não somente aos presbíteros, aos pastores, mas para todos que lideram algo na igreja. O líder, que é um exemplo, ele motiva todos aqueles que ele lidera. E não importa se você é mais experiente, um líder experiente, mais velho, se Deus te chamou cedo para poder liderar. Timóteo também era jovem, era novo. E qual a orientação que Paulo vai dizer para ele? O que Paulo vai falar para ele em 1 Timóteo 4,12? Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Queridos, aqui na igreja nós temos pastores, presbíteros, diáconos, líderes de GPS, líderes de ministério, líderes de louvor. Se Deus te chamou para liderar algo, seja você um exemplo para aqueles que Deus te confiou. A gente olha para a história e vê que quem puxou aqui a fila foi o sumo sacerdote e os sacerdotes. Eles eram os líderes ali. E Deus chama pessoas para poder liderar. Se esse é o teu caso, seja um exemplo, assim como a Bíblia nos orienta. Terceiro lugar, queridos, pessoas se recusaram a trabalhar, mas eu sei que isso não acontece aqui, né? A gente viu isso no texto, no versículo 5. Embora nós estamos vendo todo um povo mobilizado para a construção dos muros ali, nós vamos perceber que isso não foi unânime. Algumas pessoas não quiseram trabalhar. Se por um lado nós vemos os líderes espirituais sendo um exemplo, iniciando o trabalho, os líderes, os nobres da cidade chamada Tecoa, que era uma cidade mais ou menos próxima a Jerusalém, como diz o texto no versículo 5, eles não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus supervisores. A verdadeira nobreza, queridos, ela é medida pela obediência e não pelo status. Pode ser que eles discordassem de Neemias em alguma coisa, o fato é que não traz detalhes sobre isso. Mas o que nós vemos é que eles não quiseram ajudar, não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação dos seus supervisores. Isso nos ensina que na caminhada cristã, meus irmãos, nós vamos nos deparar, por vezes, com pessoas que não querem trabalhar, não querem servir. Mas isso não deve ser motivo para você e eu desanimar. Porque às vezes isso acaba acontecendo. Nós somos impactados, somos mexidos por isso. Vemos pessoas inertes, paradas, não servindo. E às vezes aquilo me contagia. Nós não podemos ser assim. E eu não estou falando aqui dos espectadores que, embora acabam não fazendo nada, torcem para que as coisas deem certo. Estão errados também. Mas aqui, querido, eu me refiro aos que vão se opor a tudo o que está acontecendo. Nada está bom para ele. Além de não se envolver com o trabalho, reclama de tudo, fala mal das pessoas, fala mal dos líderes, fala mal da igreja. Pessoas que gostam sempre de apontar o erro, de dizer que tinha que ter isso ou aquilo na igreja, dizer que isso tinha que ser de um jeito ou de outro na igreja, mas eles mesmos não se envolvem, não fazem nada, só sabem criticar, reclamar e por vezes até criar discórdia. Será que nós somos assim?
Será que nós somos como esses? Será que alguma vez na nossa vida nós já fomos assim? É para poder refletir, queridos. Isso é muito sério, nós precisamos interceder, orar e clamar a Deus para que Deus transforme esses corações e que também fale aos nossos corações para que a gente também não seja assim. Mas eu quero destacar também, com isso, que existe um contraste muito grande na cidade de Tecoa. Porque enquanto os nobres não quiseram trabalhar, rejeitaram o serviço, os moradores de Tecoa trabalharam dobrado. Nós estamos vendo isso no versículo 5, né? Que os nobres se recusaram a trabalhar. Mas se a gente for ver lá no versículo 27, a gente vai ver os moradores de Tecoa trabalhando de novo. Estão me ouvindo? Som. Sumiu para mim aqui. Som. Estão ouvindo? Então, beleza. Se você for lá no versículo 27, você vai perceber que eles trabalharam dobrado. Eles trabalharam de novo em outro trecho do muro. A turma de Tecoa, queridos, gostava de trabalhar. E isso me leva para o meu próximo ponto. Para o quarto ponto nosso. Alguns trabalham um pouco mais. Versículo 13. Em nenhum momento desse texto, cita a metragem que foi reparada, a não ser aqui no versículo 13. Vocês observaram isso? Então, se o texto está fazendo referência a isso, é porque isso é algo relevante, é algo importante, é algo que eu preciso ter atenção. É estimado que o muro, toda a sua extensão, não tenha passado de 2,5 km. Isso é uma estimativa, não tem números precisos. Então, queridos, 450 metros reparados, como diz o texto, por Hanum e pelos moradores de Zanoa, certamente é um pedaço expressivo. Isso me leva a crer, queridos, que alguns conseguiram trabalhar um pouco mais. E isso também vai acontecer aqui por vezes. Por vezes, querido, nós vamos precisar fazer um pouco mais. Nós vamos precisar caminhar 1 milha a mais. Isso já aconteceu com você? Você já se viu assim, precisando ir um pouco além, dar um pouco mais, caminhar um pouco mais? Mas e se ficar pesado? Mas e se ficar muito cansativo, porque eu estou fazendo muita coisa? E aqui está o barato da igreja do Senhor. Porque se ficar pesado para um, você tem um irmão para poder chegar ao seu lado e ajudar você a carregar. Essa é a questão da igreja, uns aos outros, servindo uns aos outros, e vamos seguindo, queridos, trabalhando, construindo, edificando, ajudando. É assim na igreja. Jesus disse o seguinte em João 5,17, meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu estou trabalhando também. Nós também precisamos continuar trabalhando, queridos, e às vezes trabalhando um pouco mais. O apóstolo Paulo, em Gálatas 6,17, ele vai dizer que carregava em seu corpo as marcas de Cristo. E não era necessariamente algo físico, mas ele carregava marcas espirituais, como resultado da sua dedicação e sofrimento por causa do Evangelho, e ir um pouco mais além. Eu sei, queridos, que às vezes o trabalho fica um pouco puxado, cansativo. E é claro que tudo isso precisa ser dividido. Mas precisamos lembrar do que fazemos e para quem fazemos. Quando nós fazemos isso, isso nos impulsiona a ir além. O nosso último ponto, queridos, que nós percebemos no versículo 20, é que alguns vão trabalhar com zelo. Esse trecho vai dizer que Baruque reparou com zelo um outro trecho. Mais uma vez nós percebemos um destaque no texto. Vocês perceberam que isso só foi dito aqui nesse versículo. Então, se o texto está fazendo esse destaque, isso é importante. Eu preciso ter atenção a isso. Para quem fazemos o que fazemos, queridos? Fazemos para o Senhor. Então, temos que fazer com zelo, com excelência, com capricho. Não é simplesmente mais um culto. Não é simplesmente mais uma reunião. Não é simplesmente mais um ensaio. É sobre o reino de Deus. É para a glória dEle. Então, eu não posso fazer de qualquer jeito.
Querido, eu não sei qual é a área que você serve aqui na igreja, mas seja onde for, sirva com excelência. Pois tudo que nós fazemos, sendo no contexto eclesiástico aqui ou não, seja no contexto da igreja ou não, nós fazemos para a glória de Deus. É isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E se fazemos tudo para a glória de Deus, queridos, como podemos fazer de qualquer jeito para aquele que entregou a sua vida por nós? Como podemos ser esses? Então, faça com zelo, faça com excelência e faça com amor. Nós vimos que algumas pessoas se dedicaram a fazer assim. Nós precisamos fazer da mesma maneira. Eu quero concluir, ou começar a concluir, né? Posso falar que vou concluir, demorar mais umas 2 horas aqui, né? Mas eu quero concluir de verdade, fazendo uma pergunta para vocês. Pensando nesse contexto do serviço, da construção, da reconstrução, do reparo, do caminhar, do estar junto. Como nós podemos ficar inertes diante da obra de Jesus Cristo na cruz? Como eu posso ficar parado quando eu olho para aquilo que Jesus Cristo fez por mim? O próprio Jesus, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 45, ele diz o seguinte: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus veio fazer algo. E o que ele fez foi por mim uma obra preciosa. Na cruz, foi por mim e por você. Quando eu olho essa obra magnífica, grandiosa, eu fico parado diante disso. Ou isso me impulsiona. O querido Jesus, ele trabalhou. Ele deixou a sua glória, ele veio em nossa direção, ele viveu aqui entre nós, morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou ao 3º dia. Mas ele continua trabalhando, queridos. Ele continua trabalhando, ele intercede por nós hoje junto ao Pai. Romanos 8,34 vai dizer: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou. E como ele está hoje, querido? Está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele continua trabalhando. Como eu posso ficar de braços cruzados diante de tamanha graça? De alguém que vem em minha direção, morreu por mim e continua intercedendo por minha vida. Eu não posso continuar nessa inércia, querido. Eu preciso ir. Será que eu vou para a igreja como quem vai para um estádio de futebol, voltando à pergunta, ficando na arquibancada e simplesmente torcendo para que tudo dê certo, mas eu não me envolvo em nada, eu não contribuo com nada? Será que eu vou para a igreja com essa expectativa? Olha, eu estou indo para a igreja, tomara que o café já esteja pronto. Eu vou para a igreja agora, mas eu quero chegar lá na conexão, eu quero um sorriso no rosto, eu quero ser bem recebido. Hoje eu convidei uma pessoa para ir na igreja, tomara que a galera da conexão receba bem o meu visitante. Estou na torcida. Será que a galera da música dedicou tempo durante a semana para poder ensaiar direitinho as músicas? Porque, afinal de contas, eu sou um apreciador de música, eu quero uma música bem tocada. Será que o pessoal da multimídia, do som, da iluminação, da gravação, estão preparados para deixar tudo muito bem alinhado, para que tudo esteja funcionando direitinho? Eu estou indo para a igreja, mas olha só. Será que o pessoal do Ministério Infantil preparou a lição para dar para o meu filho? Tomara que eles tenham preparado, porque meu filho precisa aprender Bíblia. Eu vou para a igreja torcendo para que eles tenham se preparado. Eu vou para a igreja agora, mas tomara que todo mundo tenha dizimado e ofertado, para a igreja ter dinheiro para poder pagar a conta de energia e o ar-condicionado esteja ligado. Afinal de contas, está muito quente. Percebe que existe uma diferença muito grande, querido, em eu apenas torcer, ou eu entrar no jogo, entrar em campo, me envolver,
quando eu olho para o sacrifício de Cristo, aquilo que Ele fez na cruz por mim, isso precisa me impulsionar a me envolver na obra do Senhor. E, queridos, é um privilégio fazermos parte do que Deus tem feito na história. Ele usa a sua igreja, Ele usa eu e você. Eu não posso ficar inerte de braços cruzados, mas eu preciso ir, contribuir, caminhar, ajudar. Eu não posso, queridos, ser apenas um torcedor na arquibancada. E é muito difícil e até doloroso dizer isso, queridos. É difícil. Mas, infelizmente, tem pessoas que estão vivendo dessa maneira. E, por vezes, no fundo, queridos, essa inércia, ela vai revelar um coração que está, na realidade, distante de Deus. Por vezes, lá no fundo, essa inércia é a revelação de um coração que está distante de Deus. Já que nós estamos falando de obra, de construção, tem um ditado que eu acho que você conhece, né? Está igual obra de igreja, não acaba nunca. Já viu essa frase? Já viu esse ditado? Mas, querido, esse ditado faz muito sentido para a gente. Se você já parado para observar se isso faz sentido, e faz sentido. E por que faz sentido? Porque essa construção, ela é relacional com Deus e com o meu irmão. Essa construção começa a partir disso. A como eu me relaciono com Deus e como eu me relaciono com o meu irmão. E sim, queridos, essa construção não para. Essa construção nunca acaba. Vamos viver construindo. E essa é a principal construção. Porque ela vai desencadear uma série de outras coisas. É baseado no meu relacionamento com Deus e a partir disso, o meu relacionamento com o meu irmão. E isso tem consequências práticas na minha vida, no meu dia a dia. É uma obra, uma construção que não para, igual a obra de igreja mesmo. Não para, não acaba. A obra de Neemias, queridos, ela acabou. Com 52 dias. Se você folhear sua Bíblia um pouco para frente. Neemias 6,15. Você vai perceber que a obra, ela acabou. Com 52 dias. Eles concluíram a missão dada por Deus. Porque missão dada é missão cumprida. Provérbios não é Provérbios não. Mas a nossa obra, ela não acaba hoje. Ela continua, queridos. E nós temos que saber disso. É a construção desse relacionamento que nos leva ao serviço. É o amor nutrido através do meu relacionamento com Deus e com o meu irmão que me impulsiona a entrar em campo, a fazer parte do jogo e não ser apenas um espectador. E eu quero te fazer um convite agora. Vamos descer das arquibancadas. Vamos vestir o uniforme, calçar as chuteiras e entrar em campo. Aí você pode falar, Flávio, eu já estou atuando, já estou jogando. Eu estou contribuindo, eu estou treinando com o time. Então, querido, você que está no campo, você que faz parte dos 11 ali dentro de campo, olha para a arquibancada e começa a chamar. Vamos participar, vamos para dentro do campo, vamos contribuir, vamos ajudar, vamos caminhar juntos. Porque é uma construção que não acaba e eu preciso me envolver nisso. Vamos embora? Vamos embora trabalhar? Que Deus, queridos, Ele possa nos abençoar e que essa palavra seja um encorajamento para a minha vida e para a sua, para a minha vida também. E que Ele possa nos ajudar nessa caminhada. Amém? Quero chamar a banda à frente.